Olá, vamos falar nesse vídeo da irritação e dessa percepção de momento que você acha que precisa sim de terapia, tá? Porque a função de um psicanalista é ouvir você, te ajudar com certos starts para a sua vida melhorar, para você ver e enxergar os fatos que acontecem aí na sua vida, certo? É isso. Vamos lá. Esse mecanismo de irritação, né? Você vai cumprindo o protocolo, você vai vivendo, seguindo um padrão, vivendo aquele caminho. E nos pensamentos você tem vontade de mudar. Você tem desejos, você tem anseio, você tem expectativa de uma vida melhor, por exemplo, ou sei lá, uma promoção, uma viagem, um relacionamento, enfim, um novo trabalho, né? Ganhar mais dinheiro, abrir um negócio, sei lá. Isso é com você. Mas esses pensamentos que ficam aqui pairando, eles vão estimulando o seu corpo e vai te causando irritação. E você começa a ter comportamentos diferentes com as pessoas. Com uma pessoa você é de um jeito, com a outra pessoa você é de outro. Você vai seguindo assim, você vai mascarando aquela sua conduta mais interna, aquele seu sentimento mais interno, aquele sentimento que está de fato comandando a sua vida. É como se fosse o sol que você está. E sob esse alicerce, vai subindo as ramificações do seu ser, das suas máscaras, da parte do ego, né? Dos anseios, desejos e tudo mais. Essa irritação, ela vai, de certo modo, comandando a sua vida. E você não tem a percepção de que, de repente, precisa, sim, conversar com um psicanalista. Isso ajuda muito a você ter noção, porque quando você fala, se expressa, acredita nesse processo, quando você se entrega a esse processo, você tem aí novas percepções, ou pelo menos novas chances, né? De percepções diferentes. Nós aqui, o psicanalista, no caso eu, vou te ajudar a enxergar os fatos que você, de repente, tá meio que boicotando na sua vida, que você tá perdendo espaços, que você tá demorando pra agir, que você, de repente, está procrastinando. De repente, você tem um estresse tão latente, sei que você nem tem noção. Você julga que muitas vezes o caso, de repente, é ansiedade, mas quando a gente começa a analisar, faz um retrocesso, vai um pouquinho para trás para tentar analisar, ver a causa raiz, né, o motivo principal, nós vemos fundamentalmente que o estresse está aí comandando a sua vida, que ele é um processo que faz com que você perca a noção de certas coisas, né? É um processo de fato inflamatório, inclusive, faz com que haja uma degradação do seu sistema imunológico. E aí você não percebe, você é comandado por essa irritação. Às vezes você tem comportamentos na sua casa, sei lá, uma situação que você tá conversando com o seu marido, por exemplo, tá? E aí você tem um monte de ideias, um monte de coisa acontecendo aqui na sua parte mental e você toma uma atitude brusca com ele. E ele não vai entender nada. Aí fica um de cara feia para um lado, o outro de cara feia para o outro. Ou seja, você tem toda uma situação idealizada, concreta, né? Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Você sim, ele não. Vocês estão em aspectos diferentes, concorda? Mentalmente falando. E isso torna insatisfatório condutas da sua vida, faz com que você perca coisas, faz com que você fique muito introspectivo, porque você fica ali maquinando. Ele sabe, eu não sei, eu vi, ele fez, ele não fez, porque ele é assim, porque é assado. Ou seja, você tem toda uma situação que você deu começo, meio e fim, e ele, o pobre coitado, não sabe de nada. Isso você pode enquadrar em todas as áreas da sua vida, tá? Inclusive na parte profissional. Muitas vezes perdemos o time do negócio porque evitamos falar, evitamos dar de frente, né? Evitamos falar sobre nossas ideias, os nossos propósitos, as nossas vontades, e isso vai fazendo com que a gente perca situações dentro da nossa vida. E detalhe, aí vão acontecendo coisas organicamente, mentalmente, ideias, consciente, inconsciente, vai vindo ali, é um emaranhado de coisas. E de repente você chega num nível que você tá de cara feia, você não conversa, você não sorri, você prefere ficar sozinho, você quer ficar dormindo, você não quer fazer nada, você sequer quer tomar banho, escovar o dente. Esse é o momento. É aqui que entra a questão da terapia. É uma ajuda. Você vem e conversa sem julgamentos, tá? Esse é o foco. É o fator primordial. Vamos conversar. Aliás, você vai falar, eu vou te escutar e vamos ali traçar planos. Vamos ver situações que se repetem aqui e ali, situações que vão trazendo, de repente, mais ou menos expectativas. Vamos analisando quadro a quadro para que você enxergue melhor o mapa completo da sua vida, tá? Ou pelo menos vamos separar caixas, de repente. Vamos começar por aqui. O que me incomoda é isso, é aquilo. Vamos conversar. Esteja aberto para este diálogo. Não deixe certos comportamentos repetitivos tomarem conta da sua vida. Porque eu sempre digo, vou falar mais uma vez, porque assim,
é um padrão, sabe? Executamos fatos, coisas, vivemos. De certa forma, né? Toda a nossa vida é comandada por um padrão. As pessoas que estão de fora, elas percebem. Nossa, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, você, enfim, por aí vai. E nós não percebemos, nós sequer admitimos o fato. Então é importante você ter um terapeuta, um profissional capacitado que consiga enxergar esse jogo de xadrez junto com você. E tem outro detalhe que eu acho muito importante: não deixa essa situação chegar num limite. Não deixa, assim, esse processo de sofrimento longo, a longo prazo, não deixa, porque isso vai contaminando e você vai perdendo fatos e coisas aí na sua vida e ainda vai excretando na corrente sanguínea, via conexão neural, todas essas as ansiedades, medos, traumas, irritação, falta de atitude, né? A procrastinação, essa percepção de perda de tempo, de que não dá tempo, que eu faço e que não dá certo. Então, tudo isso envolve esses processos terapêuticos, tá bom? São percepções que você precisa estar ligado, porque o responsável por você é você mesmo, é você o comandante da sua vida. A sua vida se dá a partir das suas ideias e pensamentos. O que você tem aqui? O que se manifesta aqui que faz com que você tenha atitudes, que faz com que você tenha comportamentos, faz com que você tenha hábitos, sentimentos, reage? Quais são as crenças? Como você vive aqui? Quem está aqui? Você já se fez essa pergunta? Quem comanda a minha vida? Sou eu? É uma atitude minha? É a parte do ego? O que será isso? É o superego? Quem é que está aí comandando? Como eu vivo a minha vida? Como eu percebo quem eu sou? Sabe essa perguntinha? Que é muito filosófica, inclusive. Quem eu sou? Já fez aí o bloquinho de anotações para verificar quem é você? Você pode ser, com certeza, muitas coisas, né? Nós podemos ser muitas coisas. Ter essa ideia, essa noção, essa aceitação. Enxergar a realidade de fato como ela é. Realidade nua e crua. Se insira nesse contexto de realidade nua e crua e me responda. Para pensar agora, nesse exato momento. Quem é você mentalmente? Como você comanda, como você dirige, como você faz, como você aceita, como você se comporta, como você dinamiza mente, corpo, cérebro, coração. Como? Como é esse contexto aí na sua vida? Você deixa se mover por irritação? Você aperta um botão, eu sou uma pessoa agora, aperta o botão, eu sou outra. Tudo isso manipular, sua mente te manipula? Você é um escravo disso aqui, da parte, da parte neural, da parte consciencial, da parte do inconsciente. Quem é você? Como você conduz tudo isso? Porque assim, o momento, o fato de que quando você enxerga a realidade, você já quebra um certo padrão. Isso já é bom, porque já é um começo, já é um caminho, é um passo a passo que você vai dando em relação a você mesmo. Porque a conquista, sim, da parte inconsciente, porque mente está aqui, racional, analítica, totalmente analítica, julgadora, manipuladora, racional ao extremo. Mas aí entra a parte inconsciente, o seu corpo. Como você faz para construir tudo isso que você tem aqui com a parte física, emocional? Como você vai ingerir tudo isso para que todas essas ideias se manifestem plenamente aqui? Tá? Qual é o pensamento obsessivo compulsivo que você tem? Como você pensa? Como você reage? Como você manifesta a sua sombra? Tudo que você fala, deixa de falar, vive, experiencia, olha, observa, ouviu falar, viu na TV, ouviu no rádio, viu no trânsito, tudo isso molda o ser humano, molda o seu comportamento inconsciente. E ele é o doutrinador da sua vida. Essa percepção, essa clareza, essa lucidez que eu tô tentando trazer aqui para vocês é o que eu faço na minha vida, porque não é aquela história, deixa a vida me levar, não é. É preciso ter a observação consciente para a parte inconsciente. É preciso comandar e dar comandos, sim, firmes para o seu inconsciente, para que ele trabalhe ao seu favor. É um campo manifestar, ao mesmo tempo nebuloso, porque ele é sem comando. Ele vive e faz o que ele quer. Claro, baseando-se no fato de instinto de livrar você de perigos e tudo mais. Ele quer sim, de fato, trazer o seu melhor, porque a parte do cérebro, né, ele é atemporal, não existe meio, começo, fim, presente, passado, futuro, não existe. Inclusive, quando você julga alguém, quando você fala de alguém, quando você manifesta qualquer coisa sobre qualquer fato, qualquer situação, esse aqui tá pensando que você tá falando de você, porque para ele o ser existente é só você. Para a parte cerebral só existe você. Quando você julga, fala, pensa, analisa tudo de outra pessoa, por exemplo,
é como se fosse de você. De quem você está falando mal? De você mesmo. Você entende? Tudo isso vai te compondo como um ser. E aí, você tem esse quadro de irritação e nem sabe por quê. Mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa latente, muita coisa sendo construída com bases de concreto. E olha bem, um terapeuta te ajuda a quebrar essa pedra, esse bloco, esse monobloco. Porque na verdade é tudo junto, emaranhado. É tudo uma situação só. Existem causas raízes? Existem fatos que vão distribuindo gatilhos? Existem. Por isso é importante você ter a ajuda de um profissional capacitado, tá? Pensa sobre isso. Comenta aqui se você gostou, compartilha. Se você quiser que eu traga algum tema, pode colocar aqui que eu vou tentar ajudar sempre, tá? Muito obrigada e um beijo pra vocês.